Oremos então. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor. Esse curso agora, que vamos ter, essa aula, Senhor. Que possamos estar aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais a Tua palavra, podendo praticar, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Abençoe, Senhor. Usa, Senhor, a Sônia, que ela possa estar aqui, Senhor, nos ensinando a Tua palavra cada vez mais, Senhor. E abençoe, Senhor, aqueles que estão tentando entrar, Senhor, Pai, que possa estar participando dessa aula junto conosco, Pai. Obrigado, Pai, por todas as coisas que Você tem nos dado, nos proporcionado a cada dia que passa, Senhor. E nos ajude, ó Pai, a estar buscando a Ti, buscando a Tua palavra, estar conectados contigo, Pai, unidos a Ti cada dia mais, Senhor. É que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, então hoje vocês vão só ouvir minha voz, porque eu não estou conseguindo fazer a câmera funcionar. Tentando aqui, Daniel, mas não deu mesmo, tá? Tá bom, então. Então tá, então nós vamos começar. O irmão Aurelino, tá firme aí? Estou. Ah, então tá. Então nós vamos estudar, porque estamos aqui em três, e onde tem dois ou mais reunidos em nome dele, ele está no meio de nós, né? Então nós não vamos parar, porque nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, não vamos ficar entristecidos, não, né? Vamos ficar alegre porque o irmão Aurelino entrou, ó. Então tá bom. Então nós aprendemos na última aula que passou, nós estamos aprendendo a união de pensamento. Então nós aprendemos que para a gente ser um com Deus em pensamento, nós precisamos desenvolver essa consciência da presença dele em nossa vida. Então, eu dei para vocês aquela tarefa de dar bom dia para Jesus, né? De lembrar de Deus vários momentos do dia, para você ter aquela. Porque, consciente ou não da presença dele, uma vez que nós aceitamos Cristo como Salvador, ele habita em nós, o seu Espírito Santo habita em nós. Então, é, muitas vezes nós perdemos essa, esse privilégio de sentir a presença de Deus, de conversar, de falar com Ele, de estar reconhecendo que realmente Deus está ali dentro de nós, porque a gente não tem uma consciência. Boa noite, Aline, que bom que você entrou. Então, às vezes, a gente não tem a consciência da presença de Deus. Então, em união de pensamento, a primeira coisa que a gente precisa é aprender a ter essa consciência, quando você estiver paradinho, sozinho, se falar, Deus, o Senhor está aqui comigo, que bom, né? É bom saber que o Senhor vive em mim, e que o Senhor prometeu que nunca, jamais me abandonará. Então, desenvolver, não é só aquela semana, mas continua trabalhando isso. Então, são essas lições. Primeira, ter consciência da presença de Deus. Segundo, nós falamos sobre a meditação, né? A meditação nós aprendemos semana retrasada, que não teve aula semana passada. Nós aprendemos que meditar é como o ruminar de alguns animais, né? Que volta o alimento e ele mastiga de novo para extrair o melhor daquele alimento para ele ficar bem nutrido. Então, a palavra de Deus na nossa vida, ela faz esse processo. Quando você lê a Bíblia e medita, então ela vai, de vez em quando você lembra daquele versículo, decora ele, vai lembrando, trazendo na mente de novo. Então, você está meditando, e isso aí está trazendo de volta aquele ensinamento, e, e aquele aprendizado. Então, é muito importante para a gente pensar como Deus pensa, ter união de pensamento, é muito importante que você medite, porque o pensamento de Deus está na palavra dele. Então, não há como você ser unido com Deus em pensamento se você não conhecer os pensamentos dele. Então, é muito importante isso daí. E não mais importante, nem menos, mas com grande valor, para que a gente possa
se unir em pensamento com Deus, e também para que a gente tenha uma vida plena, uma alegria, nós precisamos desenvolver isso e a oração, que é a última lição dessa parte da união de pensamento. A oração nada mais é, né, para vocês que são crentes já há bastante tempo, sabe que a oração é o nosso. Eu falo, sempre falo para meus alunos que eu não sei como que as pessoas conseguem ficar sem orar, sem conversar com Deus, né? É aquele momento que você fala com Deus, e as pessoas têm orado pouco ultimamente, porque muitos têm assim, aquele pensamento que a oração, para você orar, você precisa falar bonito, falar palavras difíceis. Olha, Deus quer o seu coração quando você ora, você pensa que você está falando com o seu amigo, melhor amigo. Então, quando você tem essa consciência que ele está ali com você já sabe o que ele pensa pela meditação, conhecimento da palavra de Deus, o pensamento de Deus que está ali. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus. Então, aí chegou a hora de você falar, né? De você colocar para fora aquilo que você sente. E a oração não é só para a gente pedir alguma coisa para Deus, né? E agradecer. A oração é um diálogo que você pode fazer com Deus quando Ele, pela palavra dele, Ele fala com você e pela oração você fala com Ele. Então, isso aí trata-se de relacionamento. Não há um relacionamento onde duas pessoas não se conversam. Nós sabemos que nós falamos, Deus fala conosco através da meditação e nós falamos com Deus através da oração. E isso gera o quê? União de pensamento. Né? Por isso que às vezes a gente não pensa como Deus pensa, porque a gente não faz uso dessas 3 lições que nós aprendemos, estamos aprendendo a última hoje, que da união de pensamento, a oração é a última, tá? Então vamos começar. Que é oração? Que é oração? É comunicar-se com Deus, né? A oração é comunicar com Deus, falar com Ele, né? Transmitir aquilo que nós estamos sentindo. Deus ama quando nós oramos. O sacrifício, olha esse versículo, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, eu não sei se vocês algum dia, vocês já nasceram num lar cristão, né? De crentes, mas eu não, a minha mãe era muito católica e eu me converti depois que eu me casei. Então, eu já fui católica e eu sei dos rituais que eles faziam, né? Então, muito sacrifício, né? Aquele sacrifício de não comer determinadas comidas, em época que eles falavam que era época de quaresma, antes da Páscoa, tinha um período que a minha sogra, que é católica até hoje, né? Não se converteu, temos orado por ela, mas ela tem esse pensamento que nós não podemos comer carne em alguns dias, faz aquelas promessas, aquelas coisas para ficar fazendo sacrifício, e a gente sabe que isso daí, para Deus não é agradável, mas Ele quer ter um relacionamento, não é querer que você faz um sacrifício vazio para Ele quer um sacrifício vivo. E a oração é uma maneira de você estar ali relacionando com Ele, não somente numa conversa repetitiva e num sacrifício de tolo, né? Então, o sacrifício dos ímpios, Deus tem nojo disso, mas a oração dos retos é o seu prazer, seu contentamento. Vamos ver. Quando nós oramos, a Bíblia diz que ele vem para ficar, ele vem para nós e fica perto de nós. Olha só que coisa maravilhosa, né? Deus, ele quer ouvir o nosso clamor, ele quer saber o que nós estamos sentindo, e olha só que bacana. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, Deuteronômio
4, 7. Isso aqui, Moisés escreveu, né, o livro de Deuteronômio, e aqui, falando com a nação de Israel, porque aquelas nações ímpias, né, eles tinham os deuses deles, escrito com letra minúscula aqui, que eram os ídolos deles. Mas aqui está dizendo assim, que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados. Chegado significa um Deus como o Deus de Israel, que é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a gente vê qual aquele o povo daquele que tinha um Deus tão chegado como o nosso, que todas as vezes que invocamos ele está perto, porque os deuses falsos não podiam fazer nada para aquele povo, mas Deus, a gente sabe que quando o povo andou pelo deserto, quando o povo saiu do Egito, todas as maravilhas que eram feitas no meio daquele povo era para mostrar que Deus estava perto, que Deus era um Deus chegado, não um Deus morto. Então, Deus, ele vem para perto de nós quando a gente invoca. O que é invocar? É clamar, né? Chamar o nome dele, ele está perto. Outro versículo, perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Então, quando a gente clama de todo o coração, Deus está ali nos ouvindo. Nem sempre tudo que a gente vai pedir, Deus vai fazer. Por quê? Porque como um pai, né, sabe o que dá para o seu filho, e você sabe muito bem que o filho que o pai dá tudo que ele quer sem questionar, isso aí pode ser um tropeço na vida dele. Então, Deus também, sendo o nosso Pai maravilhoso, Ele sabe aquilo que é bom para nós. Muitas vezes nós pedimos e às vezes não vem aquilo que nós estamos esperando e a gente fica frustrado, pensando que Deus não está ouvindo. Mas a Bíblia fala que Ele está perto de todos que invocam Ele, de todos que invocam em verdade. Então, ele ouviu sim, ele ouviu todo o seu clamor, todas as vezes que você pediu alguma coisa, e às vezes a resposta foi não, né? Ou espera mais um pouco, mas ele ouviu todas. Porque Deus nos ouve cada coisa que a gente pede, mas é, ele sabe selecionar aquilo que é bom para nós. E se você sempre pede a vontade dele para a sua vida, ele vai te dar sempre o melhor. Então, nunca a gente pode parar de orar, porque só de saber que ele fica perto de nós quando nós oramos já é maravilhoso, né? Saber que ele fica ali atento, né? Próximo. Então, aqui nós vamos ver algumas coisas que são o motivo pelo qual a gente ora. Né? Então, tem muitas pessoas que falam, não tenho nada para pedir, então nem preciso orar hoje. E não é bem assim, né? Porque orar não é só para pedir alguma coisa, mas é para a gente se relacionar com Deus. Então, a primeira coisa que a gente ora, para a gente adorar a Deus. Adorar. Às vezes você não tem nada para falar, para pedir, mas você adora Ele, né? Fala do quanto você ama Ele, que você louva Ele, dá louvor para Ele, né? Então, adorar, sentir o amor dele e também mostrar o seu amor por Ele. Então, a gente ora, às vezes, simplesmente para isso, para adorar a Deus em espírito, né? Falar que você não viu ele, mas você acredita que ele está aqui. Então, passa tempo com Deus. Às vezes, quando você está quietinho ali, não tem ninguém por perto, você está falando com ele, adorando ele. Discutir, né? Você fala, mas discutir com Deus, onde já se viu um negócio desse? Mas se você vai ver mais à frente alguns salmos, que o salmista está tentando entender alguns conflitos internos e Deus quer que a gente fala para ele sobre tudo. Por quê? Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós vamos prestar conta. Então não há nada que Deus não saiba sobre nós. Então por que a gente tem que falar se ele já sabe? Porque ele quer ouvir você da sua boca, ele quer ouvir você, ver você
se relacionar com Ele. Então, muitas vezes a gente passa por um momento que a gente está conflitante. Por que, Deus, que está acontecendo isso comigo? Então, nesses momentos que você está ali reclamando, né, discutindo, querendo saber, e você vai aprender tanta coisa. Então, nós vamos ver depois lá na frente sobre cada item desse. Para reclamar, né? Eu achei engraçado que meu marido domingo falou uma coisa na igreja que eu achei engraçado. Quando ele estava pregando, ele está trabalhando na construção, na reforma da igreja, e ele chega morto, tudo cansado, pega no pesado mesmo, né? Aí ele estava pregando e ele fala que ele chora para Deus quando está doído. Ele fala, Deus, está doendo aqui, está doendo no meu braço, está doendo na minha coluna, então é reclamão, né? Mas Deus é o único que a gente pode reclamar as nossas angústias, nosso sofrimento, e Ele está ali, né? Clamar e reclamar significa clamar de novo, né? Falar suas frustrações. Muitas vezes a gente vai falar para um amigo, né, um amigo da onça, ou para alguém que você confia. É tão bom quando a gente tem realmente uma pessoa que você confia para você desabafar. Mas se você não tiver, não tem problema, porque Deus é essa pessoa. É a pessoa que vai ouvir o seu desabafo, suas frustrações, e não vai sair falando para ninguém, e ainda mais, ele vai poder te ajudar. É o único que pode te ajudar. Outra coisa, nós podemos elogiar a Deus, né? Nas mínimas coisas que ele faz. Esses dias tinha uns mosquitos aqui em casa e eu estava pensando, nossa, é só eu fritar, eu quase não faço fritura, mas quando eu cozinho, ele sente o cheiro e vem. Daí eu fiquei pensando, como pode Deus ser tão inteligente de criar um ser tão pequeno desse, com a capacidade de sentir o cheiro de uma comida e ficar procurando? Então, Deus é incrível. Então, se você for olhar as coisas que ele fez, as coisas que ele criou, né? Então, tudo que ele tem feito na sua vida vai gerar gratidão. Então, você ora para agradecer, para expressar o seu amor, tá? Então, nós vamos ver alguns versículos que mostram essa forma de oração, conforme eu estou falando para vocês. Olha só. Esse é um tipo de diálogo. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Aqui o salmista, passa aí, Daniel. Aqui o salmista ele tá fazendo um pedido de socorro. A situação tá tão grave aqui, ele tá num apuro, né? Então, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Então, é um pedido de socorro. Você pode orar para Deus para pedir socorro. Tem, por exemplo, uma pessoa que anda num relacionamento com Deus, uma pessoa que medita na palavra de Deus, que tem essa consciência da presença dele na sua vida. Então, na hora de um apuro, você não precisa fazer uma oração de 1 hora. Você faz uma oração, livra-me, ó Deus, as águas entraram até a minha alma. Então, você pode ver que, né, na hora do teu apuro, se você tem um relacionamento com Deus, você só clama socorro, me ajuda, Deus, agora. Então, é assim. É mesmo quando você tem um relacionamento é, forte com alguém, se você está passando por uma dificuldade, você não precisa fazer rodeios para chegar até aquela pessoa, porque você tem intimidade. Então, você vai chegando, já vai falando, pedindo socorro. Então, você lembra disso, você pode orar pedindo socorro. O que mais? Olha aqui esse. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Então, aqui, se vocês for ler esse salmo aqui, eu gosto muito desse salmo, sempre falo isso, e ler ele inteiro para você ver como que maravilhoso que é esse salmo. Aqui é um salmo de Asaf, quando ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios, como eles estavam se
desenvolvendo, crescendo, tendo coisas. E ele estava passando por um momento de dificuldade na vida dele. E todo esse sofrimento dele fez ele questionar, né? E ele chegou ele ficou tão. No Salmo ele fala que ele ficou embrutecido e ignorante. E ele só olhava para os ímpios e via que eles estavam prosperando, e ele olhava para ele e via que ele estava em dificuldade. Então ele foi desabafar com Deus, e ele fala nesse salmo que foi por pouco que ele não se desvia. Mas é aí quando ele chega no santuário de Deus. Então, quer dizer, o que é chegar no santuário de Deus? Naquele tempo ele chegava mesmo no templo, né, para adorar a Deus, mas aqui na nossa condição aqui, o que é chegar na presença de Deus, no santuário de Deus? É quando, por meio de Jesus, nós temos acesso a Deus para orar, para falar, para desabafar. Então ele disse assim: olha, quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim desses ímpios, né? Aí, quanto a mim, aí ele começou a entender, sabe? Ele chegou, né? Esse versículo que está aqui foi uma conclusão muito perigosa que ele estava passando. Ele chegou numa conclusão perigosa, porque ele falou: olha, na verdade que em vão eu tenho purificado meu coração. Quer dizer, eu estou servindo Deus à toa, porque os ímpios estão se dando melhor e eu não. Então, às vezes, eu acho que é melhor você abrir o seu coração e deixar Deus falar com você e você ser restaurado, do que às vezes você tá fingindo que tá tudo bem e você não abre seu coração, não fala com Deus, que tá doendo e você não é restaurado. Então, aqui o Asaf, quando ele fala isso, né, que ele tá achando que é em vão servir a Deus, porque só os ímpios estão prosperando, se dando bem, e ele só estava se dando mal, a vida dele estava difícil. Então, quando ele chega na presença de Deus e abre o coração dele, Deus faz ele ver o fim dos ímpios e o fim dele, que Deus vai receber ele na glória. Então, ele termina esse salmo com um louvor muito lindo. No mesmo salmo, ele ele está passando por um momento de provação, ele chega a conclusões erradas, mas quando ele desabafa, a gente vê que se torna, o salmo termina num grande louvor. Então, dentro do mesmo salmo, ele desabafa, depois ele louva e adora a Deus, porque ele entende. Então, quando você ora e você coloca diante de Deus os seus problemas, as suas angústias, suas decisões, às vezes até as suas alegrias, Deus vai mostrar para você aonde que está o problema, o que você pode fazer para você ficar mais feliz. O importante é que você tenha esse diálogo com Deus. Vamos ver o próximo. Aqui é quando ele faz o questionamento, né? O salmista está questionando aqui. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Então, você pode ver que no Salmo, você vai ver várias vezes o salmista falando dessa forma, né? Questionando Deus. Isso daqui, às vezes a gente fala, olha, a pessoa tá desrespeitando Deus, está questionando Deus, e sendo que, na verdade, isso daqui é coisa de quem tem intimidade. Você não vai chegar para alguém que você não tem intimidade para falar essas coisas, né? Aqui ele está em questionamento. Se você questiona, quer saber alguma coisa de Deus, você vai ter a resposta, porque lá na palavra dele vai estar as respostas. Então, Deus vai sempre te mandar para lá, para que você possa ter a resposta dos seus questionamentos. Mas só de você desabafar com Deus, né? Questionando a pessoa certa, você vai se sentir aliviado, feliz, e de alguma forma ele vai responder essas perguntas para você. Eu tenho certeza disso, porque isso já aconteceu comigo. Vamos ver o outro. Olha só. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É uma oração de alguém que está com saudade de Deus, vontade de passar tempo com Deus. Isso aí acontece quando a pessoa está apaixonada, né? Você quer ficar perto da pessoa que você gosta. É assim, né? Quando a gente está apaixonado, você quer ficar junto, quer ficar perto. Então, aqui esse salmo, ele mostra para a gente como a gente o sentimento que nós devemos ter com o nosso Deus, né? Ter essa vontade, assim como um animal sedento, ele anseia por águas. Então, dessa mesma forma, nós devemos suspirar, ter vontade de passar tempo com Deus, de falar com Ele, né? E de se apresentar ante a face dele. Então, de que forma a gente pode apresentar diante da face de Deus? Pela consciência da presença dele, sabendo que ele está ali dentro de você. Quando você ora, né, Deus está ouvindo, é a Bíblia, nós acabamos de ver um versículo que fala que ele vem para ficar perto de você, porque ele gosta de ouvir, né, ouvir o que você fala, assim como você quer ouvir dos seus filhos, o que eles têm para te dizer. Então, desenvolver essa paixão por Deus, de passar tempo, de orar, de conversar com ele no seu dia a dia, durante o tempo que você puder, você está ali falando em comunhão com ele. Ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Quem nunca passou por isso, né? Às vezes a gente está orando anos por uma coisa e, e parece que ao invés de melhorar, o negócio parece que piora e a gente fica frustrado e, e é melhor você desabafar com a pessoa certa, ó. Ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Então, o próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele falou que é para a gente buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, né? Então, Deus quer que a gente não fica parado, né? Amargurado com Deus, mas é melhor você levar ele em oração. Igual aquele hino que não sei se vocês cantam na igreja de vocês, mas fala, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vocês cantam lá? Vocês são da mesma igreja? A gente canta, irmã, é muito lindo esse hino. Então, é bonito esse hino, né? É lindo. Lindo. Então, você vê aqui, ó, a gente está perdendo, né? Se a gente deixa de orar, nem que for para falar, Deus, eu estou triste porque eu estou orando por alguma coisa que você coloca ali diante dele faz tempo e nós não estamos ouvindo, nós não estamos vendo a resposta dessa oração. E às vezes o silêncio de Deus é a resposta da nossa oração. Tipo, agora não. A gente não fala isso para os nossos filhos, mas quando você fala com Deus, coloca para dentro, para fora aquela frustração, Deus ele vai te aquietar, igual você aquieta o filho quando ele está querendo uma coisa que você não pode dar. Se você der, vai fazer mal para ele. Então, quando a criança é bem pequenininha, você pega ela no colo, abraça e consola o coração dela, porque aquela hora você não vai poder dar aquilo que ela está querendo. Então, Deus, ele quer que a gente chegue a ele como essa criança, né? Quando ele fala, o silêncio dele é uma resposta, olha, o tempo não chegou ainda, mas você tem que você que tem que se aquietar em vez de pensar que Deus está quieto. Deus está trabalhando o tempo todo. E a nossa frustração tem que ser colocada diante de Deus, que ele não tá imperceptível a nossa oração. Ele está sabendo, ele está ouvindo, só que às vezes ele não está respondendo segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, né? Vamos ver o próximo. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Isso aqui é louvor. Às vezes, quando você está cantando para Deus, você está fazendo
é como se fosse uma oração, você adorando ele, né? Então, aqui o salmista fala que cantarei a ti, Senhor. Então, louva a Deus, ou cantando, ou orando, né? Fala para ele como você ama ele, como a palavra dele é maravilhosa, né? Agradece porque ele se tornou um ser humano para vir aqui, ficar no meio de nós, e por meio de Jesus foi aberto esse novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, para que a gente possa chegar lá no Santo dos Santos com as nossas orações, porque até Cristo morrer era fechado o caminho, né? Somente o sumo sacerdote podia entrar no santíssimo lugar uma vez por ano, levando sangue de animais para para remissão, para cobrir, né, o pecado, porque o pecado só foi pago por Jesus. Mas quando Jesus estava lá na cruz, a Bíblia fala que quando ele morreu, o véu do templo abriu de cima para baixo, mostrando que aquele caminho que antes era fechado para o povo, só o sumo sacerdote entrava lá para levar o sangue. Mas agora, quando Jesus morre na cruz, o caminho ficou aberto. Fala no livro de Hebreus que foi aberto um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Nós temos entrada diante do trono de Deus, um lugar que não era possível, não era permitido para nós, agora é permitido. Nós podemos entrar na presença de Deus em oração e levar o nosso louvor, né? E Deus vai receber como um cheiro suave. Então, adora a Deus cantando, adora a Deus orando, adora a Deus, às vezes, olhando para todas as coisas que Ele criou, admirando, dá louvor para Ele. Porque a oração aumenta a nossa intimidade com Deus. Isso daí é o que eu estava falando desde o começo, né? Que você só tem coisas que você só fala para quem você tem intimidade. Então, a partir do momento que você ora mais, lê mais a Bíblia, tem mais consciência da presença de Deus, mais intimidade você vai tendo com Deus. Aqui diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Significa que Deus, esse Abba Pai, vamos ler esse outro que eu já explico. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o seu espírito, o espírito de seu filho que clama Abba Pai, que quer dizer papaizinho, paizinho, entendeu? Então, nós não recebemos, quando nós aceitamos Cristo, nós recebemos o Espírito, né, do seu Filho, que chama Deus de papai. Então, nós fomos adotados por Deus e somos filhos agora legítimos por meio de Cristo. Né? O filho adotado, ele é um filho legítimo, igual o filho de sangue, entendeu? Então, eu acho incrível que Deus nos tornou, pelo sangue de Jesus, ele nos tornou tão filho dele, nos tornou tão filho como o próprio Cristo é filho dele, né? Ele é o primeiro de muitos filhos. Então, nós podemos chamar Deus de Abba Pai, de papaizinho, de querido Pai, né? Então, Deus quer essa intimidade. A oração faz isso com você. Se você for uma pessoa de oração, você vai cada dia mais tendo essa intimidade com Deus. Pode passar. Olha aqui. Veio outro anjo, isso aqui vocês vão lembrar da aula de escatologia, que Deus guarda as nossas orações. Eu acho tão legal esse aqui. Veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpago e terremoto.
Então, olha só que interessante. Aqui fala que ele pegou um incensário para pôr com as orações dos santos e ele joga na terra e causa um impacto. Sabe o que quer dizer isso? As nossas orações, elas podem impactar a terra. Só que nós não podemos ser o tipo de pessoa que ignora, né, Deus, essa intimidade com Deus, e, e que às vezes não acredita no poder da oração, né? Nós não temos poder nenhum, mas nosso Deus é poderoso. Então, nós devemos orar, devemos clamar pelas pessoas, por quê? Porque Deus guarda nossas orações e Ele vai atender segundo a sua vontade. Não importa se você tem orado um tempo e às vezes não tem obtido aquela resposta que você espera, mas Deus guarda as orações e no momento certo você vai ter a resposta segundo a vontade de Deus. Então, eu acho interessante aqui que o anjo sobe lá no está lá no céu e ele está perto do altar um incensário de ouro para pôr com as orações de todos os santos. Então, quer dizer que as nossas orações estão guardadas lá. E depois o anjo toma, põe brasa e lança sobre a terra. Às vezes, orações que você fez há muitos anos, de repente você vê Deus respondendo, chegou a hora. Então, as nossas orações têm que impactar essa terra. Por isso que nós devemos orar sem desanimar, sem cansar, porque nós vamos ter a resposta das nossas orações. E só de você ter essa intimidade com Deus, esse relacionamento enquanto você ora, já é, sabe, gratificante. Tu conta as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Olha que legal, né? A garganta seca aqui. Então, eu acho tão legal aqui, ó. Tu contas minhas vagueações. Então, Deus sabe quando você está ali pensando, né? Às vezes você está sofrendo por algo que você acha que não tem solução e Deus fala que guarda suas lágrimas no teu odre, na sua garrafinha. Então, você já imaginou, eu falo do jeito que eu sou chorona, deve ter tantas dessas garrafinhas lá no céu. Então, as nossas lágrimas, quando a gente ora, chora, clamando a Deus, a Bíblia fala que estão guardadas nossas lágrimas e estão escritas no livro de Deus. Olha que maravilha, né? Pode passar, Daniel. E Deus responde as orações da gente sempre, né, Sônia? Sempre. Até para Às mim vezes. fazer a meditação, eu orei antes e pedi para Deus mostrar um versículo que eu precisava aprender. Uhum. Aí veio Jeremias 33:3, que era: clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Falei, era uma coisa que eu precisava mesmo, É, meditar nessa palavra. ficou muito boa aquela meditação. Muito legal isso, né? Então Deus ouve, ele às vezes a resposta que você quer não é a mesma que ele quer, mas se você ora segundo a vontade dele, você pode estar certo que ele vai responder na hora, na vontade dele, né? Então, olha só, oração é como falar no celular. Ouvimos Deus através da meditação, ele está falando com a gente, receptor do telefone. Ele nos ouve através da oração, transmissor do telefone. É como se você estivesse mandando uma mensagem para Deus pela oração. E Deus está mandando uma mensagem para você através da meditação. Isso aí é vital na vida de um cristão. Quando você para de fazer essas coisas, é como se tivesse bloqueada a comunicação, né? E aí vai tirar a sua alegria, vai tirar o seu contentamento, a sua plenitude nessa vida aqui. Você não vai perder a sua salvação, porque isso não acontece, mas você perde o prazer, a alegria de viver nesse mundo aqui. Pode passar, Dani. A oração deve ser espontânea
e não formalizar a oração, não formalizar a oração. A gente tem ideia de que para orar a gente precisa saber palavras difíceis para ficar falando. Olha, não tem nada a ver, né? Deus é como se você falasse com o seu melhor amigo. Então, na oração a gente tem que ser nós mesmos. Jesus nos ensina a orar, essa aqui é a oração que ele ensinou, né? Que é a oração do Pai Nosso, que muitas pessoas usam ela repetidamente, como se fosse uma reza, mas na verdade é um modelo de oração, né? Põe aí, Daniel. Ó, quando orardes, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé na sinagoga, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entre no seu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secreto te recompensará publicamente. Eu acho tão legal isso aqui, olha. O teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar vai ser ouvido. Não vos assemelhei, pois, a ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vos lhe pedirdes, portanto, vos orarei assim. Aí começa, né? Ele fala, aqui quando fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, aí Jesus está querendo dizer assim, olha, quando você for orar, começa dando louvor a Deus. É um momento que você pode utilizar aquele tempo para adorar a Deus. Então, comece com uma adoração, com louvor, chamando Deus de Pai, com uma intimidade, né? E exaltando o seu nome, né? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, significa orar pelo reino de Deus, que teu reino venha sobre nós. Então, desejar que chegue o dia em que Cristo vai reinar sobre essa terra. E também orar para que o reino dele cresça nessa terra. De que forma? Orar pela salvação de pecadores. Então, é um modelo que, se você for traduzir o Pai Nosso, é isso. Adora a Deus, né? Louva Ele no começo, depois pede pelo reino dele, que se expanda nessa terra, e aqui sempre fala, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, reconhecendo que a vontade de Deus é soberana. Aí você entra nos seus pedidos cotidiano, né? De ordem material. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, quando a gente pede o pão nosso, você está pedindo também que é um emprego, você está pedindo tudo, todas as suas necessidades aqui para essa terra. Mas aqui, o Jesus ensinou a gente a pedir o pão de cada dia. Ele não falou, oh, Deus, acumula para mim riqueza, para mim não ficar preocupado com nada e só gastar. Ele está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, ele está falando do cotidiano nosso, que a gente tem que confiar nele pro amanhã, pro depois de amanhã, né? E que você vai pedir também. Aí ele entra na parte espiritual, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqui vem uma condição. Assim, se você não está perdoando ninguém, então se Deus for perdoar você do mesmo jeito, então você não vai ser perdoado. Então Deus está pedindo aqui, Ele está falando de coisas espirituais, que a gente deve confessar os nossos pecados. Nesse momento, nessa hora da oração, é para você confessar os seus pecados, né? E também para a gente lembrar que a gente precisa perdoar as pessoas, porque o nosso perdão, né? A gente já aceitou Cristo, nossos pecados para a vida eterna foram perdoados. Mas para manter o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos de andar em comunhão com os nossos irmãos também, de perdoar as pessoas que nos ofendeu, para que Ele também ande em comunhão com a gente, para que Deus tenha essa comunhão, nós tenhamos comunhão com Ele. Aqui, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Então, quer dizer, Deus pedir livramento de tentações, né? Porque teu é o reino, aqui vem o reconhecimento de novo.
teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Termina com louvor. Então, isso aqui é uma oração modelo, né? Que muitas pessoas acham que é para você ficar repetindo, mas não é, é um modelo de oração. Você pode ver que tem louvor, tem pedido das necessidades físicas, tem pedido das necessidades espirituais, que é perdão, confissão de pecado, né? E, e termina pedindo para livrar das tentações, depois termina com louvor de novo, com adoração a Deus. Pode passar, Dani. Então, nós vimos aqui que a oração, eu já vi uma frase num livro que fala que a oração é a mola propulsora da terra. Quer dizer que é uma mola propulsora que faz com que as coisas gira, pula, salta, né? Então a gente perde, igual aquele hino fala que a paz nós perdemos sempre e dor no coração, porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, orar não é só para a gente pedir, mas é para a gente desabafar, para a gente ter esse relacionamento com o nosso melhor amigo, que é Deus, para que a gente possa desfrutar dessa presença de Deus, porque a Bíblia fala que ele vem, fica perto da gente, daqueles que invocam em verdade. Então, nós não podemos perder, né? Perder essa oportunidade que Deus nos deu pelo sangue de Jesus. Porque no passado, né, os homens, as mulheres do Velho Testamento não podiam entrar lá no Santíssimo Lugar para adorar a Deus, porque Cristo ainda não tinha aberto esse caminho, né? E nós estamos com o caminho aberto, livre, um livre acesso a Deus. Então, que a gente possa desfrutar desse momento, né? Que a gente possa desfrutar bons momentos junto com Deus, para que a gente possa se tornar cada vez mais um com Ele também em pensamento. Beleza? Tudo bem? Deu para compreender a nossa necessidade? Eu sei que você já conhecia tudo isso que eu ensinei, mas é bom relembrar, não é? É bom a gente ter esse estudo para a gente ver como é importante a gente orar. E nós vamos fazer uma tarefa assim, ó. Vamos orar uns pelos outros, tá? Lembra de todo mundo, vocês lembram aqui, ó. Tô eu, o Daniel, o irmão Aurelino, a Aline, aí tem a Cássia, a Sol, que não entrou hoje. Vamos orar uns pelos outros. Esse trabalho que a gente está fazendo online, no seminário, eu estou conhecendo vocês, que eu já amo vocês, ó. Irmão Aurelino, a Aline, de tão longe, nós nunca nos vimos pessoalmente, e a gente já tem essa intimidade, né? De conversar assim, gostoso, porque nós temos o mesmo espírito por meio do Senhor Jesus, né? Comunhamos a mesma palavra, a mesma fé, então é um trabalho que tem sido feito com amor por mim, pelo Daniel, com apoio da nossa igreja. Então, eu queria que a gente orasse para que Deus possa estar encorajando os irmãos a ficar firme, né? Não faltar nessas aulas, porque é um tempo que a gente tira para passar junto, né? Ficar em torno de uma mesa espiritual, participando junto desse pão espiritual. Então, que a gente possa, essa semana, para a gente pôr em prática essa lição de oração, queria pedir para vocês orar para todos que estão fazendo seminário, porque a Aline e o irmão Aurelino estão de parabéns, porque eles nunca faltam, e que Deus possa manter vocês firmes para a gente, né? Ter muita coisa para aprender, se vocês ficar aqui, se vocês quiserem, nós estamos aqui, né, Daniel? Para compartilhar. Sim. Aí, só que se os irmãos não entram para ouvir a aula, não vai acontecer nada, né? Então, eu queria pedir para vocês orar pelos irmãos, para Deus estar encorajando eles, tirando todos os empecilhos, porque eu sei como que é duro, difícil
as coisas acontecem, atrapalham, viu? A semana passada, eu, o Daniel, tivemos problema, eu fiquei doentada, fiquei com uma virose, falei para o Daniel que só vim melhorar ontem. Então, os problemas acontecem para atrapalhar a gente, mas vamos orar uns pelos outros para que esse ministério continue firme e que a gente possa ganhar outras pessoas para assistir essas aulas aqui com a gente. Tá bom? Tudo bem, então? Irmão Aurelino? Tudo bem, vamos orar, irmão. Vamos fortalecer o outro em oração. Isso. Vamos orar sim. Orar todos orarem pela Sônia, porque ela tem falado muito nesse estudo. Tá, obrigado, irmão. Amém. Que Deus abençoe, então, a vida de cada um de vocês, tá? Que vocês continuem firmes. Então, vamos orar para encerrar. Pedir para o irmão Aurelino, então, orar, encerrando a nossa aula de hoje. Santo Deus e amado Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento, Pai, que nós tivemos, Pai, de participarmos desse estudo bíblico com a nossa irmã Sônia, no qual o Senhor Deus reforçou bastante, Pai, a nossa mente, nosso coração, a respeito, Pai, da oração, Pai. Aprendi muito e vou procurar agora, Senhor Deus, colocar em prática no meu coração aquilo que eu aprendi. Eu preciso orar mais, eu tenho orado muito pouco. E nesse estudo, Senhor Deus, eu pude entender o quanto a oração é importante na vida do cristão. Pai, abençoa a irmã Sônia, abençoa todos aqueles que participam, Pai, desse estudo, Pai. E os que não têm participado, dê força, Pai, espiritual, para que eles também possam, Senhor Deus, participar dos estudos. Abençoa também a nossa igreja, que possamos estarmos unidos nela, e juntos, Senhor Deus, nós estejamos orando uns pelos outros, e assim estaremos cumprindo, Senhor Deus, a sua vontade. Pai, prepara-nos, Senhor Deus, desde já para o próximo estudo, no qual nós estaremos aqui atentos e aguardando o que a Tua palavra vai falar. Pois em nome, Pai, do Teu Filho Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite, Aline. Boa noite, irmão Aurelino. Boa noite.